gente está vendo o conceito aí do Black Money ser mais disseminado, apesar de que é uma coisa histórica, né? Desde quando os africanos resistiram aqui na época da escravidão, a ideia de autocooperação, de cooperação intracomunidade já existia, mas isso está muito forte agora nesse início do século XXI. Uma coisa é eu comprar de você, empreendedor negro, para fortalecer a nossa economia. Mas o nosso dinheiro, ele não circula dentro, ele circula fora. Então, para que o Black Money ele faça muito sentido hoje, precisa existir uma plataforma financeira onde aquele dinheiro esteja ali represado e que faça sentido a circulação ali desse recurso entre os associados, entre os membros da comunidade de Black Money, fazer com que esse dinheiro não saia. Black Money, a sensação que eu tenho, mas é uma percepção muito pessoal, de que é como se fosse só a cor do nosso dinheiro, entendeu? E nosso dinheiro sendo aplicado para tudo, como o Pink Money, sabe? O dinheiro de um recorte específico de público, o dinheiro específico da população negra. E o conceito da onde surgiu Black Money é um conceito de que é produção, circulação e consumo sendo gerado pela população negra, pessoas negras produzindo para pessoas negras e pessoas negras consumindo. Por exemplo, a mulher negra, segundo pesquisas, né, enfim, pesquisa publicada pela Folha de São Paulo, pesquisas do Instituto Locomotiva, movimenta cerca de 704 bilhões ao ano em relação aos seus consumos, né? Mas a gente precisa também aprender a consumir. A gente tem que começar a revisitar esse comportamento de consumo para a gente saber o que a gente está nutrindo e quem a gente está fortalecendo. Além da gente não ser representado, e por mais que a gente movimente esses 704 bilhões ao longo do ano no Brasil, a gente acaba direcionando o nosso dinheiro, né, direcionando a nossa força, digamos assim também, né, a nossa inteligência até de consumo, em empreendimentos que não nos valorizam, empreendimentos que não nos reconhecem nem como humano, imagine como consumidor. Reconhecer a importância da história, dos valores desse grupo. E entender que esse grupo tem possibilidades de consumir também, né? E que quer consumir um produto que respeite os seus valores e que esteja conectado com a sua própria história. A nossa ideia é movimentar o comércio da moda, se tratando de afroempreendedores, de estilistas, de marcas que são aí muito boas, só que muitas vezes não tem o reconhecimento, porque as pessoas falam, mas é coisa de preto, né? Vamos dar um desconto? Você não acha que você está cobrando muito pelo seu produto? E não é bem assim, né? Tem mulheres aí, homens, fazendo roupas de luxo, sapato de luxo, lingerie. Inclusive, a gente está vestida de cobra preta, né? Então, quando o Carlinhos Brau, quando o MV Bill, que é uma pessoa extremamente importante Ramos, né, no cenário, são pessoas negras e que simplesmente elas se reconhecem num produto de duas pessoas, de dois irmãos que estão só há 6 anos fazendo isso, embora a gente já trabalhasse com moda há algum tempo. Mas a gente vê que, tipo assim, é um crivo, vocês estão no caminho certo. Exatamente. A gente ainda produz em pequena escala, a gente não tem acesso a maquinário, né? A gente não produz em grande escala, então a gente não está ainda na indústria. A gente está muito no produto final, né? Tipo, para desenvolver esse acessório, mas e a matéria-prima desse acessório? Quem é que produz, né? Então, eu acho que a gente ainda não consegue viver o Black Money na sua essência e eu não acho que deve traduzir o Black Money só a cor do nosso dinheiro. Acho que não tem que ser dessa forma, sabe? Como o Black Money, que é chamado, né, de economia intracomunitária, então a gente vê hoje o candomblé, ele precisa de uma rede de empreendedores que fortaleçam para que aquilo aconteça. Então tem a pessoa que faz as roupas de candomblé, a costureira, tem o cara que faz os sapatos brancos decorados do candomblé, tem as pessoas que fornecem os produtos na feira. Então precisa de uma rede econômica ao redor para o candomblé funcionar. Então isso não é só religioso, isso são valores éticos e morais e políticos de uma sociedade. Todos terem essa consciência de que nosso dinheiro precisa estar em um local. A partir do momento que estiver em algum local, o mercado de consumo, ele vai nos ver não só como potência, mas querer o nosso dinheiro também. E aí a gente vai criar as prerrogativas, né? Que, tudo bem, o nosso público vai consumir o seu produto, mas nos comerciais tem protagonistas negros? Na cadeia de liderança da sua empresa, de chefia, tem negros? E aí sim faz realmente todo sentido o Black Money na minha concepção, porque a gente já fecharia um ciclo. Nós já temos o público, nós já temos os pequenos negócios, agora nós temos um banco
que vai dar realmente sentido ao processo de Black Money na minha concepção. Quando a gente fala de empreendedor negro no Brasil, mas quem é esse empreendedor? Qual é o perfil? Sabe assim, são homens, são mulheres? De que região, em que áreas eles empreendem por quê? E aí quando sai o perfil por necessidade, que é a grande maioria, que é os dados do Sebrae, por vocação, sobretudo empreendedores jovens negros que, saíram da universidade pelo processo das cotas, mas não necessariamente querem participar dos programas de trainee ou de estagiário, eles querem criar suas próprias empresas. Não é eu fui escolhido, eu escolho o que eu quero fazer, que é diferente da necessidade. Putz, eu sabia cozinhar, então é isso que eu vou fazer. Eu quase fui escolhido, entendeu? Não era o que eu queria, mas é o que eu vou fazer hoje. E por fim, o por engajamento, que é aquele empreendedor negro que olha a questão racial como um ativo não só ativismo, mas como ativo comercial, e aí cria soluções para atender essa demanda. Conta Black, Diaspora Black, Vale do Dendê, Feira Preta, um mercado que foi criado para atender a demanda de consumo da população negra. Aqui na Vale do Dendê, nós temos realmente uma ideia e um propósito de apoiar os empreendedores a se entenderem como geradores de renda, geradores de negócio, e não apenas pessoa que faz um bico, pessoa que faz um quebra-galho, né? O primeiro grande desafio foi me entender como empreendedora, porque eu via o que eu fazia, eu via que transformava a vida das pessoas pelos depoimentos que eu tinha, pela validação, mas entender que aquilo ali era uma empresa e que aquilo ali precisava ter estratégia, planejamento, meta como empresa, veio depois que esse reconhecimento veio de fora. Foi um grande desafio sair do mundo corporativo e começar a empreender. É um mundo completamente diferente. Só que tem uma frase que eu ouço há muito tempo já falando de outras pessoas que já vêm pavimentando esse mundo do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo preto, que as pessoas pretas sempre souberam administrar e souberam empreender em algum momento. Então tem muito dessa resiliência também aqui dentro, né? E aí eu faço uma mistura de linguagens, eu boto culinária, eu boto música, eu boto teatro, eu boto dança. E tudo isso é empreendedorismo, a gente vai, veste a roupa de sapo e sai dando os pulos, né? E isso é bacana, porque tem feito um movimento, e todos os lugares que a gente chega, termina que vira um espaço de resistência, vira um espaço de afirmação. É o que eu falo, você precisa primeiro acreditar no que você faz, entendeu? Juninho, uma roupa bacana, é lindo, é isso, a modelagem é massa, mas você tem que acreditar, você acreditando em você, no seu trabalho, as dificuldades vão aparecer, os preconceitos vão aparecer, mas você tem que começar a quebrar isso, sim, entendeu? E seguir em frente. Então, e como a população negra ela empreende desde o processo da abolição, né? Acho que o primeiro mecanismo de mobilidade social vem pelo empreendedorismo, sobretudo pelas mulheres negras. Por isso que a especificidade é diferente, porque a mulher negra, enquanto as mulheres brancas estavam lá pensando e estudando feminismo, as mulheres negras já estavam ralando há muito tempo. Então, o nosso ponto de partida é muito diferente, de largada, entendeu? O negro sempre foi empreendedor, né? Os meus avós, por ambos os lados, foram empreendedores. Os meus pais, por poderem ter tido oportunidades de estudar, que não foram para o lado do empreendedorismo. Mas hoje o negro se preocupa. Você vê que tem marcas aí de cosméticos, de maquiagem, que estão focadas, voltadas para o público negro. Entender a necessidade de consumo da comunidade negra é uma coisa muito nova no Brasil, né? Por muitos anos o brasileiro negro não foi visto nem como ser humano, que dirá consumidor. A gente tem visto agora as empresas começando a falar mais sobre esse assunto e as pessoas que trabalham com ativismo econômico colocar isso na pauta e na agenda da mídia, inclusive, né? Hoje as principais revistas de negócio no Brasil já falam desse assunto. A partir desse empreendedorismo negro, acho que a gente começa a trazer um pouco de especificidade de quem a gente é, criar produtos para atender as nossas demandas. E aí há códigos, entendeu? Há códigos das nossas especificidades, há códigos de comunicação, há diferentes códigos do que representa a população negra e que o grande mercado ou ele estereotipa ou ele não entende que códigos são esses. E aí precisam de pessoas negras dentro das corporações para ajudar a decifrar esses códigos. Uma vez eu conversei com um químico de uma grande indústria de cosmético e eu falei que nós negros estamos cansados de ser enganados. Eu lembro, foi o primeiro produto para a pele negra que surgiu, foi um hidratante que vinha numa embalagem marronzinha. Todo mundo foi e comprou, no inverno aqui de São Paulo,
Depois de 4 horas que você passou hidratante, sua pele estava ressecada. E eu falei isso, ele falou, você sabe, esse químico branco, ele falou, você sabe que eu sempre tive essa impressão? Como vocês assim nunca reclamaram? Não é só porque tem um produto, uma base para cor negra, isso não é só o suficiente, né? Então é ter a sensibilidade de entender a história daquele povo e oferecer a ele algo que de fato vai se conectar com aquilo. No processo eu também fui entendendo que não era só decifrar os códigos. E nem tudo pode ser decifrado, porque dentro da questão racial a gente tem a nossa magia, né? A nossa ancestralidade, que nem tudo pode ser decifrado. E quando ele é decifrado, se apropriam. E aquilo passa a ser mercado, como foi a questão da transição capilar das mulheres negras, que muitas delas começam a falar suas fórmulas ancestrais das suas avós. Coco, maionese, babosa, e todas as empresas hoje têm fórmulas para o nosso tipo de cabelo. Não dá pra gente pegar um conhecimento que é ocidental e pintar de preto e dizer que é para essa população. A gente tem que pegar de fato, sabe, trazer, por exemplo, mecanismos de organização financeira que já existem dentro do candomblé, dentro das comunidades tradicionais africanas, trazer a nossa verdadeira história, né? A gente tem quilombos que eram referência de economia, de organização dentro desses espaços. Eles chegaram a fornecer madeira para o Império Brasileiro, mulheres negras aqui da Bahia que dominaram o mercado empreendedor, o mercado de venda e compra de mariscos, de frutos do mar. Então, acho que trazer essa história, mostrar para as pessoas que isso aconteceu, que isso foi possível no passado, apesar de tantas leis que impediram que isso acontecesse, é muito potente. As pessoas passaram, então, a dizer, eu quero comprar aqui, não quero comprar ali, eu quero algum produto que faça relação com a minha história, né? Então, eu acho que a gente veio nessa mesma onda, né? Eu vou chamar de onda, mas uma onda muito consciente, né? De que existem pessoas como eu, que querem consumir produtos dentro de espaços que respeitem indivíduos como eu e que respeitem a minha história. Nós já conseguimos impactar mais de 3.400 profissionais afro, né, negros que atuam no mercado do turismo. Estamos fazendo a cadeia dessa economia girar, uma vez que a gente promove o trabalho de afroempreendedores na nossa plataforma. Nós estamos aplicando Black Money, então o dinheiro está circulando dentro da comunidade negra e, para além disso, nós estamos compartilhando nossos conhecimentos e trabalhando a valorização das nossas histórias. E isso incide diretamente no combate ao racismo, uma vez que são atividades que também têm uma perspectiva educacional. A área da tecnologia realmente é uma área que, historicamente, tem um perfil de pessoas que são homens, normalmente brancos, e, enfim, concentrados em algumas regiões do mundo, né? Se a gente parar para pensar, toda a tecnologia que a gente usa hoje, ela está concentrada ali no Vale do Silício, que é Estados Unidos, um pouco em Israel, e um pouco na Rússia e na China. Então são 4 países que basicamente dominam a geopolítica da informação global. Isso é muito ruim, né? E dentro desses países são esses homens que direcionam o que nós consumimos de conteúdo. A tecnologia ainda falta muito para ser diversa. É uma das coisas que muitos cientistas que eu leio, como Tarcísio Silva, Nina da Hora, falam é que se você não tem uma diversidade dentro da área de programação principalmente, como você vai fazer com que o código, o robô ou a inteligência artificial entenda que a pessoa negra de pele retinta consegue passar por uma porta, ler seu digital, ler seu rosto. É impossível você ter um progresso na sociedade e no mundo sem essa diversidade na tecnologia, porque as pessoas são diversas. A gente nasceu muito nessa ânsia assim, de a gente se ver mais nos jogos que a gente consome. Assim. E a gente escolheu a temática do Sertão Baiano, que é uma temática que está muito presente no ideário nacional, por assim dizer. E o objetivo da gente é um pouco ressignificar isso, né, com o jogo. Né, especialmente entre as gerações mais novas, que têm mais contato com o jogo, que não tem mais tanto contato com leitura. Então a gente traz uma temática que é uma temática que a gente considera muito importante e que está sendo sistematicamente cada vez mais invisibilizada, que é a Guerra de Canudos, que é algo que é muito importante para a nossa história, que foi literalmente apagada, vem sendo literalmente apagada. Então o jogo você joga com uma personagem chamada Cícera. A gente trabalha com uma lógica que é muito distinta da comunidade de jogos de desenvolvimento, porque a gente tem muita aquela coisa da fantasia, do herói, a gente trabalha com protagonismo popular, então são histórias que as pessoas se identificam,
Uma coisa muito legal que acontece com a Árida é que as pessoas muitas vezes nem têm contato com os jogos, mas olha o Árida não, esse aqui eu quero jogar. E isso é por algum motivo especial, né? Porque as pessoas estão se vendo ali. Porque mesmo quando fala de empreendedorismo por engajamento, que é o que a gente mais vê, circula, né, tá mais dentro da nossa bolha, é aqui, ó, é um ovinho, entendeu? Não é uma grande escala por tamanho que é o Brasil, e eu fico imaginando que deve ter muitos empreendedores negros que devem estar faturando e que não devem estar sendo percebido. Porque é isso, de se tornar negro. Você se torna negro, você passa a, né, muitos deles nem se reconhecem negros e tá, tipo, não tá no engajamento, entendeu? Porque quando você vivencia experiências, você aprende. Então, esse aprendizado tem gerado também para a gente alguns cases bacanas. Diariamente, nós recebemos depoimentos, feedbacks de pessoas que ou que vivenciaram coisas, ou pessoas que se descobriram negras diante de uma experiência da diáspora. Talvez essa tenha sido uma das maiores contribuições que a diáspora vem trazendo até aqui. Muitas pessoas vêm se descobrindo, vêm se tornando negras a partir dessas experiências. Isso, para a gente, é muito satisfatório. Então, acho que a primeira coisa é as pessoas acreditarem, de fato, no seu potencial, ir atrás, buscar oportunidades de autodesenvolvimento, empresas que invistam nesses profissionais. E, em segundo momento, é consumir conteúdo de quem está colocando a cara e de quem está se tornando referência negra numa área onde a presença negra é minoritária. Se a gente comparar outros países da dimensão do Brasil, há uma diversidade maior nos polos econômicos, né? O Brasil, infelizmente, concentra muito no Rio e São Paulo, e isso é prejudicial para o país, isso é prejudicial para a nação, porque o Brasil é um país continental, né? Então, o êxodo de pessoas que saem do Nordeste, do Norte e até mesmo do Sul para ir para o Sudeste é muito ruim para a economia nacional. Receber mais visibilidade para mostrar os negócios que tem aqui, investimento para tecnologia, criação de áreas de trabalhos, criação de capacitação de áreas de trabalhos também, que tem muito talento aqui que acaba indo para fora, não consegue se manter aqui. Por aqui eu não tenho um trabalho tão acessível na área. É mais investimento dentro do próprio estado para conseguir fortalecer bem mais. E dentro de Salvador também. O turismo no Brasil hoje ainda é marcado por muitos desafios. O Brasil recebe menos turistas que a Torre Eiffel, né? Menos turistas que as ilhas do Caribe. O Caribe, somando todo o território, tem a dimensão do estado de São Paulo. O que as pessoas vão buscar no Caribe que não tenha no Brasil? Bom, o Caribe tem um mar paradisíaco, nós temos um litoral continental, mas as pessoas não vão só pelo mar. Quem vai pelo mar também vai comer, vai vivenciar a cultura, vai sair à noite. E esses atrativos do Caribe estão todos ligados à cultura negra, né? Então são manifestações culturais, gastronômicas. Então nós entendemos que aqui nós temos uma diversidade de Caribes no nosso território continental. Então essa sim é uma oportunidade não só para incluir a população negra dentro da economia do turismo, mas também para contribuir para o crescimento da visitação de turistas ao Brasil. Essa herança africana aqui na Bahia ela é muito forte. E ela está presente, ela está latente assim, na cidade o tempo todo, né? Então, estar muito próximo dessa cultura aqui. Eu acho que esse é um ponto. E outro, essa cidade ela é um atrativo para outros negros, mulheres e homens negros do mundo que querem essa reconexão, né? Então, são muitos os afro-americanos que vivem na cidade ou que procuram a cidade para essa reconexão, até africanos de diferentes países da África que acabam vindo para cá também para experimentar um pouco dessa ideia do que é ser negro aqui na Bahia e em Salvador. Então eu acho que nesse sentido a cidade ela tem um mercado muito grande para esse perfil de negócio. E o Black Money ele também remete o processo de transformação, na minha opinião. A gente também passa a ter uma relevância mercadológica de não sermos vistos somente apenas como a potência do consumo, né? O ano passado consumimos 1 trilhão 700 bilhões, ótimo. Por que nós também não revertemos esse cenário? Se nós somos uma potência financeira onde parte desse dinheiro ele delega ali transformação de fomento para negócios de afroempreendedores, até mesmo investimento de jovens lideranças, né?
E até mesmo a política, né? Fazer o financiamento de que coloquemos com o nosso próprio dinheiro líderes que nos representem lá na política. É muito difícil acordar e não estar sorrindo porque olha no espelho e fala, caramba, cara, que negão bonito. Porque você sente aquela felicidade. Aí eu vou trabalhar, todos os dias eu acordo sorrindo, tudo pra mim é feliz. Independente do que está acontecendo, eu sempre estou sorrindo. Que graças a Deus eu tenho a possibilidade de poder ser quem eu sou, trabalhar com o que eu amo e principalmente transformar a empresa que eu trabalho num ambiente seguro para outras pessoas trans também. E outras pessoas trans que trabalham lá. Então diminui totalmente os riscos da gente se machucar, se depreciar. Então cara, é outro mundo, assim. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu desejo muito que as pessoas se encontrem do jeito que eu me encontrei. Então acho que esse é o maior valor da pessoa que fornece pra gente poder ter saído do emprego dela e ter só uma jornada, investir na sua marca, poder sustentar toda a sua família pela sua marca e não ter que trabalhar e a segunda jornada ser a sua marca. Então a gente viu muitas marcas crescendo, abrindo lojas, mais de uma inclusive, evoluindo, tendo uma renda maior, sendo reconhecida, porque ali teve a chance, porque eu costumo falar, a gente que é negra, a gente não é que a gente não sabe fazer as coisas, que nem muita gente, porque não sabe fazer as coisas, por isso que não tá ali. Não é isso, é falta de oportunidade, é falta das pessoas olharem e ver que as pessoas têm um potencial e investir nesse potencial. Investe na gente que a gente faz. Resumindo, é isso.